queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pais e filhos, sobre paternidade, e eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Isaías 64, capítulo 64, versos 8. Diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, meus amigos, é só até aí mesmo, pode se assentar, fiquem à vontade na casa do papai. Na casa do pai nós sempre ficamos à vontade, né? Como eu costumo brincar, não tão à vontade. O pai é muito importante na vida dos seus filhos. O bom pai educa e cuida dos filhos, dando proteção e segurança e mais, sendo um bom exemplo de vida. Poucos pais aqui, né? Quem é pai aqui? Você é pai, Rafael? Não. Só eu que sou pai. O Jonathan também. 2 pais, mas ele vai me entender. Se você faz alguma coisa, seu filho está olhando para quem? Está olhando para o pai, né? Ontem eu tive uma experiência bacana. Eu estava em um local e ali tinha uma mãe. O pai não estava presente, mas para quem foi criado pela mãe aqui sabe que a mãe é pai e mãe, né? Então eu tive uma experiência muito legal. A gente estava comendo ali um bolo e servimos um bolo para cada, né? Daquele jeito, né? A gente espera que as pessoas sirvam e tal. E aí eles se serviram e aquele menino e aquela criança com aquele olho assim, né? O menino pensa aquele bolo de cenoura com chocolate, né? Chega e enche, né, a boca, né? O menino vê aquele negócio, ele começa a salivar. Aí ele comeu um pedacinho, mas criança, você sabe que ele está comendo aquele bolo ali, o olho está onde? Né? Se vai sobrar mais um pedacinho. Aí alguém perguntou para aquela criança assim: você quer mais um pedacinho de bolo? Ao invés de ele olhar para o bolo, adivinha para onde é que ele olhou? Para aquela mãe. Quer mais um pedacinho de bolo? Antes dele responder, ele dá aquela olhada para a mãe, para saber se, tipo assim, se a mãe fizer assim, ou para o pai, né? Se o seu pai concordar, ele, quero, né? Ele quer, mas ele precisa do quê? Da autorização da mãe, da autorização do pai. Então é ali que ele busca a segurança, é ali que ele busca a afirmação. E por que não nós, no dia a dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, por que nós não olhamos para o pai para saber se ele vai responder positivamente ou não? Porque ele não é um pai físico. A gente não consegue enxergar ele aqui, o material, né? Fica fácil de entender por que nós erramos tanto. Hoje eu tenho a consciência, eu tenho a maturidade de que Deus está nos olhando o tempo todo, está nos observando o tempo todo. Então, quando eu cometo algum erro, eu já, sabe, o filho quando faz alguma coisa perto do pai e que o pai dá aquele primeiro passo para corrigir ele, que ele até sente o tapa. Já passou por isso? Vocês não, né? Vocês sou só eu mesmo. Eu tenho certeza que aqui não acontece isso, só lá em casa. Então, todas as vezes que nós erramos, nós já sabemos que vai vir uma repressão, né? O pai, a mãe vai dar aquela regulada, geralmente aquela regulada, né? Eu tenho filhos, eu sei como é que é. Então você tem que estar sempre regulando o seu filho, né? E na Bíblia isso não tem nada de errado, gente. Na Bíblia fala que em Provérbios 23, 13, se vocês lerem, não precisa procurar agora, mas depois vocês procuram saber. Lá não está autorizando o pai a espancar o seu filho, a maltratar o seu filho, mas lá está dizendo, corrige seu filho. E lá cita até uma vara, né? Cita até a varinha, né? Corre a vara no menino. Então, minha mãe levou a sério esse versículo, rapaz. E eu também era espirituoso, né? Aquela criança espirituosa. Então, ali está dizendo que, na palavra diz que Deus é o nosso Pai. Nós nos parecemos muito com o Pai. Mas e quando nós estamos pecando, errando? Quando nós traímos o nosso irmão que está do nosso lado, quando nós erramos contra o nosso irmão, quando nós fazemos alguma coisa, por que a gente não recorre ao pai? Por que a gente prefere dar um de magoado? Por que eu prefiro não me importar com meu irmão, sendo que eu não estou seguindo o exemplo nem do nosso irmão Jesus Cristo? Vocês ficaram sabendo que Jesus é nosso irmão, né?
Quem faltou o culto, faltaram o culto. Então, Jesus é o nosso irmão. Claro que nosso respeito é como pai, né? Mas ele é o nosso irmão. Ele nos ensinou, aquele irmão mais velho que nos ensinou os passos. Então, quando nós erramos e não seguimos o conselho do nosso pai, alguma coisa fica, algum trauma fica, né? E geralmente fica naquele irmão que você machucou. Sempre fica um trauma naquele irmão que você machucou. Ele ensina os pais e os filhos, todos são... Por que Deus ensina tanto os pais quanto os filhos? Porque para Deus nós somos filhos. E eu sou pai. Hoje eu sou pai, mas eu continuo sendo filho. Eu como pai, eu não posso errar. Principalmente eu não posso errar. Você é um líder. Se você não tem filho ainda, Deus vai te agraciar ainda com essa bênção, né? Que na palavra fala que os filhos são bênçãos, são como flecha na aljava, né? do caçador, do guerreiro. Então, quando eu me dou o direito de errar, eu estou errando e dando exemplo para quem está do meu lado, para os meus filhos, né? Nós vemos todos os dias pessoas magoadas com seus pais. Eu estava conversando essa semana com um jovem que o pai errou demais com eles. Nossa, se eu for julgar pelos erros do pai, o pai errou demais, nossa. Qual que é o meu conselho para esse filho? Qual foi o conselho que eu dei para esse filho? Olha, o seu pai é mais um ser humano que tem o direito de errar. Ele não tem o dever, mas ele tem o direito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para ele foi conveniente errar. Pegou todos os móveis daquela casa e vendeu, sei lá, trocou em alguma coisa e tal. Só sei que deixou a mãe e o filho sem nada em casa. E nós fomos abençoar ele com uma doação, e eu cheguei lá com aquela doação. A hora que eu me deparei com aquela doação, era a única coisa que tinha na casa. E aquele filho me falou, cara, meu pai fez isso e tal. E eu não vou falar as palavras aqui, porque até pelo lugar santo, né? Mas ele falou palavras muito pesadas ali sobre aquele pai. Qual foi o meu conselho para ele? Na hora, eu indignado, irado com aquele pai. Qual foi o meu conselho ali? Nós temos que agir. A palavra nos fala para agir segundo o Espírito, não a carne, né? A carne estava aqui na adrenalina. E eu pensando daquele jeito, né? Mas como é que eu vou dar um conselho para aquele filho? Cara, perdoa o seu pai, libera o perdão para o seu pai. Seu pai é só mais um ser humano que errou. Se você amaldiçoar o seu pai, na palavra, Provérbios 20:20, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Meu Deus do céu. Gente, independente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu também vivenciei várias coisas que não foram fáceis de liberar o perdão. Mas libera o perdão principalmente para o seu pai e para sua mãe. Lembra deles não como aquela pessoa errada, mas alguma coisa ficou de lição para você. Conversando com um psicólogo muito sábio, ele falou, cara, uma mãe que abandonou o seu filho, ele protegeu o seu filho. Difícil entender isso, né? Ele abandonou o filho num lar sei lá no orfanato e tal. Se você olhar para a perspectiva de dó da criança, você fala, nossa, que maldito, maldita, né? Tal. Mas se você olhar, aquela pessoa, às vezes ele não tinha condição física nem mental para criar aquela criança. Então o que ele fez? Intuitivamente, instintivamente, ele pegou e deixou em um lugar onde ele sabe que as pessoas vão cuidar. Era melhor ele ficar na rua com ela usando droga, ou melhor ele ficar em um lar onde as pessoas já cuidam de crianças? Olhem por esse lado. Fica fácil perdoar um pai e uma mãe que abandonou o seu filho, vendo pela perspectiva de que ele está protegendo aquela criança. Agora, jogou na lata de lixo. Cara, ele é só mais um ser humano, cara. Ele é só mais um ser humano. Então, Deus tem um plano para todas as coisas. Nada foge dos planos de Deus. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Então, se era plano de Deus, hoje a gente estava discutindo sobre
arminianismo, né? Sobre calvinismo e arminianismo, sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade, se a pessoa se deixa levar pela vontade ou se é plano de Deus. Cara, tem respostas que só vão vir na eternidade. Quando você chega lá de frente para Jesus, pergunta para ele. Fica difícil eu dar uma resposta exata, não é pá. Eu vou estar levando, a minha vaidade vai estar falando por mim, né? De eu quero estar certo, eu quero, minha opinião é que vale aqui e tal. Mas então, por isso eu trouxe, foi Deus que preparou essa palavra para hoje, sobre paternidade. Porque independente se o seu pai e a sua mãe carnais te trataram bem, cuidaram de você como você gostaria, cuidaram de você como você merecia, vocês têm um pai. Pode ter certeza, vocês têm um pai. Ah, meu pai me abandonou. Cara, seu pai nunca te abandonou. Na verdade, ele habita dentro de você. Em outro dia nós falamos aqui que Deus é o nosso pai e que ele está no nosso DNA. Se ele faz parte do nosso DNA, não tem como Deus te abandonar. Quando Jesus pagou pelos nossos pecados, ele pagou um alto preço. Quando ele pagou com o sangue dele pelos nossos pecados, os nossos pecados foram perdoados. Então, Deus é o nosso pai e ele está no seu íntimo, ele está dentro de você. O reino de Deus, em Lucas fala, o reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de você, Deus nunca vai te abandonar. Impossível Deus te abandonar. Humanamente e espiritualmente, impossível Deus te abandonar. Então, Deus nos ensina como filhos, nos ensina como pais. Deus nos ensinando como pais, o que diz na palavra? Pais, lá em Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se um pai não sabe, é meu primeiro filho, eu não sei como criar ele, vou ler o livro de Provérbios. Lá gente, lá é a receita para criar um filho, está lá em Provérbios. Pais, não irritem seus filhos. Por quê? Você provoca a ira de uma criança não tem ainda discernimento, ou uma criança ou um adulto. Tem pais aí que, meu Deus, né? Só Jesus. E eles provocam a ira dos seus filhos, aí o filho blasfema contra o pai. E aí o pai se sente no direito de ele corrigir, agredir e tal, ou nos casos mais extremos, põe para fora de casa, né? Então, tá vendo tanto que é complicado quando um pai irrita, causa a ira do seu filho? Ao mesmo tempo que Deus ensina os pais, ele também ensina os filhos. Provérbios 20:20. Se alguém amaldiçoar os seus pais, esse aqui nós já lemos, né? Mas em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, tem a receitinha até de uma vida mais longa, né? E lá Deus ensina. Vocês já quem quer viver bastante, viver muitos anos? Parece que poucos. Não, estou brincando. São mais os que querem viver muito. Então, aqui em Êxodo tem uma receitinha. Quer viver muito? Honra seu pai e sua mãe. Seus dias na terra serão acrescentados. Ao contrário disso, Provérbios 20:20. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, a sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Então, gente, nós somos luz. Se a luz extinguir de você, a morte não é só física, ela é espiritual também. Se você não consegue perdoar alguém que faz parte do seu convívio, da sua família, fica muito mais difícil eu perdoar um irmão que eu não tenho nada a ver. Sabe? E às vezes é muito mais difícil você perdoar alguém que está dentro da sua casa, o irmão. Quem tem irmãos aqui sabe. As brigas entre irmãos, gente, você fica um mês sem falar com o irmão. Enquanto com o seu amigo você briga hoje, amanhã você está junto. E aí, brother? Né? Quando eu era criança, um amiguinho meu, um primo, meio distante, mas um primo, jogou uma lança, pá, arrebentou minha cabeça. Adivinha, nós dois brigamos lá no soco, não sei o que, nós fomos juntos para a farmácia para dar o ponto na minha cabeça. E ele lá assistindo, nossa, o trem é feio mesmo, hein? Sabe? Então, os amigos, eles se perdoam assim. Mas nós em casa, nós temos uma dificuldade de perdoar meu pai, uma dificuldade de perdoar minha mãe, uma dificuldade de perdoar meus irmãos. E os irmãos, eles tomam atitudes, decisões, e a gente não entende. A gente não quer entender, você quer manipular as pessoas, você quer tomar uma decisão por elas mesmas. E acaba o que acontece? Fica tão pungente, fica tão brabo de você conviver ali,
que você prefere se afastar. Você passa um mês morando dentro da mesma casa, dormindo no mesmo quarto, sem falar com aquela pessoa. Você corta a volta. Ele está ali, você olha aqui, você chega aqui, olha para cima, olha para o teto, olha para qualquer coisa, mas para ele você não vai se dirigir. Com os pais a mesma coisa. Gente, os pais, eles não te deram a vida, mas eles foram instrumento usado por Deus para que você chegasse aqui nessa terra, né? Foi plano de Deus que você estivesse aqui. Deus usou ele para fazer. Então, hoje, se eu quero ser perdoado por Deus, o que eu tenho que fazer? Perdoar o meu irmão. Se eu quero receber misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso com o meu irmão. Se eu quero viver mais, honra pai e mãe. Todo mundo já pegou aí, né? Então, na palavra de Deus, tanto me ensina a ser um pai, quanto me ensina a ser um filho. Se os passos de Jesus não me ensinaram, Deus vai usar outras formas para me ensinar, até que os passos de Jesus sejam um exemplo para mim. Quantas vezes na minha vida a minha mãe falou para mim, não faça tal coisa, não faz tal coisa. Não, e a visão dos pais sobre os amigos? Quantos aqui a mãe olhou e falou assim, não anda com esse amiguinho aí não, que não vale nada não? Quantos? Quase todo mundo, né? Eu fui só mais um, tá, gente? Eu não sou exceção, não. E adivinha? E eu, não, mas meu amigo, meu brother e tal, não tem nada a ver não, não sei o quê. Rapaz, não dava nada. Pancada na cabeça, né? Pedrada na cabeça. Então, todas as vezes, nada acontece na sua vida, nada, que o seu pai ou a sua mãe não tenha sido usado por Deus para te dar o recado. Vai por mim, todas as vezes. Eles têm não é nem um sexto sentido, não é um sétimo, oitavo. Eles batem o olho naquele amiguinho seu, naquela amiga e falam, esse amiguinho aí não é pra você não, viu? E minha mãe ainda tinha um ditado que ela falava assim, isso aí não é bobisca não, viu? Até hoje não peguei o bobisca, mas eu sei o que significa. Eu sei o que significa. Depois da pancada eu sei o que significa. Tive um sócio, nós somos amigos por 10 anos, minha mãe, dia e noite, minha mãe olhava e falava, esse cara não presta não, mãe, meu amigo, meu irmão, não presta não. Adivinha como é que terminou nossa amizade? Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Então assim, escuta o conselho da sua mãe, seu melhor amigo. A princípio te causa uma ira e tal, não sei o quê, escuta o conselho dele, escuta o conselho da mãe, até que você se torne um exemplo para sua mãe. Eu lembro muito bem que minha mãe ela era católica e eu ia para a igreja evangélica, eu ia escondido. Minha mãe era católica roxa, sabe? E meu pai até hoje, meu pai é católico, mas é que é católico assim, liga o radinho 5 horas da manhã, você ainda está lá no soninho, ele liga o rádio 5 horas da manhã e está andando, parecendo que está narrando o jogo. Maria do Céu de Graça, tá aqui, faz café, faz não sei o que e tal. Para ele, aquilo ali, ele cumpriu a rotina religiosa dele do dia. Porque já decorou o terço, o credo, o Pai Nosso e não sei o que. Então, como nós conversamos com Deus? Vai para a intimidade, vai para o escuro do quarto, né? Você vai conversar com Deus, você chora, nossa, pede perdão, igual quando você pede para a mãe e para o pai. Quando você tem que falar para a mãe assim, eu estava errado mesmo, a lágrima geralmente corre, né? Os nossos pais, eles geralmente, a gente não entende as atitudes dele e a gente acha que a gente está certo. Quando você vai ver lá na frente, rapaz, e isso dói. Pedir perdão é um negócio complicado demais da conta. Eu tinha uma dificuldade enorme em pedir perdão. Uma dificuldade, e mais ainda em perdoar. Às vezes eu pedia perdão, mas não perdoava. Era muito difícil. Geralmente quando eu tinha que pedir perdão, eu ia lá dar outro soco. Geralmente era alguma briga. Então, todas as vezes que eu tive que pedir perdão, esse sócio mesmo, esse que a gente terminou a sociedade no soco-soco, um dia por telefone, ele passou por alguns problemas e eu falei, cara, eu vou quebrar esse gelo, vou entrar em contato com ele e tal. Pelo Instagram nós nos falamos e aí nós nos ligamos para falar pelo telefone. Eu naquela, né, uma hora eu vou pedir perdão para ele. Eu fui querendo contornar o assunto e tal, para chegar no miolo da conversa e falar, me perdoa por aquele negócio. Do nada ele olhou para mim, e do nada ele me falou assim, cara, eu quero te pedir perdão aqui agora,
porque eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade, não sabe o dia de amanhã, eu quero te pedir perdão por aquelas coisas que aconteceu, e eu quero que você libere o perdão. Ele nem me pediu, ele falou, eu quero que você libere o perdão para mim. Eu falei, ô meu irmão, não, aí começou, né, aquela suadeira, né? O homem não chora, né? O homem sua pelos olhos. Então eu comecei, chorei muito, senti muito forte, foi muito forte, e eu senti que naquele momento eu estava perdoando de verdade. Uma das primeiras vezes eu senti que eu estava perdoando de verdade, e eu senti que eu estava sendo perdoado de verdade. Por mais que eu sinta no meu coração que eu tinha razão naquela separação, mas eu liberei o perdão. Antes de você pensar em perdoar a pessoa, lembre-se que você também vai precisar ser perdoado. Libera o perdão. Não, mas eu vou perdoar porque eu tô certo. Eu que tenho que perdoar. Cara, pede perdão pro seu irmão. Seu irmão errou com você, pede perdão para ele. Pede perdão para ele, porque você vai quebrar os laços que o inimigo tem feito. Seu pai errou com você, cara, chega lá e pede perdão para ele. Seu pai errou com você, você irou. Pai, perdoa porque eu irei com o Senhor aquele dia e tal, me perdoa. Pede perdão, porque da mesma forma que você vai ser misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você. Hoje eu tenho certeza que hoje é o dia que eu mais perdoo pessoas. Hoje, depois do culto, todo mundo mandando mensagem, cara, era para eu ter participado lá, mas surgiu um imprevisto aqui, aí eu vou ver no Instagram, tá lá. Hoje é o dia que eu mais tenho que liberar perdão, sabe? E é maravilhoso, sabe por quê? Porque as pessoas aprendem todo dia. Um tempo atrás era eu. Não, vou certeza, eu vou lá. Tudo que eu passo hoje, eu tenho certeza que Deus está me usando para lembrar do que eu fazia pro povo antigamente, sabe? Hoje eu sou pai, hoje eu lembro o que eu fazia antigamente quando eu era filho. Hoje eu sou filho ainda, claro, eu ainda sou filho. E hoje eu lembro hoje eu sou filho, mas sou pai. Eu lembro das coisas que eu fazia com minha mãe. E minha mãe, hoje eu sei o que minha mãe sentia, um pouquinho, né? Porque amor de mãe, amor de pai é meio diferente. Mas hoje eu sei mais ou menos, quando acontece alguma coisa com seu filho pode estar errado do jeito que for, que você sente doer. Seu filho pode ser o piorzinho da galera. Você ainda vai chegar lá e vai defender ele de alguma forma. Hoje eu vejo o que minha mãe passou. Meu pai meu pai é vivo até hoje, mas meu pai nós não crescemos do lado do meu pai, não por decisão dele. A minha mãe veio embora para cá e meu pai falou, não quero ir, pronto, os dois separaram. Não foi, não, foi simplesmente isso. Eu vou, não quero ir, então beleza, então estamos separados. Então, eu já não era casado no papel, não foi nem dificuldade nenhuma. Hoje, eu tinha uma dificuldade lascada, porque eu não entendia isso, e eu ligava pro meu pai e ficava, pai, pois é, ficava até meio sem, pois é, pois é, depois nós falamos, né, pai, tá, sem assunto. Hoje eu ligo com meu pai na conversa da vida dos outros, na conversa de não sei o que, do Bolsonaro, nós falamos um monte de gente aí. Então, no final de toda ligação, eu falo, pai, eu amo muito o senhor, viu? E ele é marrucão, né? Mais sistemático. E ele, ele até engasga, não sabe falar, sabe? Ele não sabe falar, ele fala assim, eu também. Eu também. Então, hoje eu consigo entender um pouquinho a hora que a minha filha olha para mim e fala, papai, te amo. Eu dá aquele gelo, sabe? Nossa, cara, aquilo é maravilhoso, aquele sentimento. Eu fico imaginando quando Deus olha pra gente e você fala assim, pai, eu te amo, pai, me perdoa. Nossa, eu fico imaginando o coração de Deus, porque se você for ver, todos nós somos filhos, tanto os nossos filhos como nós, como somos pais, somos filhos. Quando Deus vê a gente errando, gente, eu imagino que o coração de Deus dá aquele gelo, sabe? Eu fico tentando me pôr no lugar de Deus, impossível, né? Mas quando Jesus estava lá naquela cruz, sendo chicoteado, sendo furado por uma lança, passando aquela esponja cheia de xixi, vinagre, xixi, porque a verdade é essa, aquela esponja com vinagre, quando fala que deram vinagre para ele, eu vou deixar vocês pesquisar lá por conta própria, mas aquela esponja estava cheia de urina. Imagina o coração de Deus, gente. Imagine o alto preço que Jesus pagou pela sua vida, pela sua salvação, não é nem só a sua vida, é pela sua salvação. No livro de Isaías fala que tudo isso, antes de Jesus nem nascer, 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava sobre o que Jesus ia passar.
sobre que Jesus ia vir aqui, ia dar a sua vida pela nossa vida, ia dar a sua liberdade. Gente, imagine Jesus lá na glória, todos os anjos louvando a Jesus, e ele sair de lá, descer da glória, vir aqui, habitar num corpo carnal, fazer Deus passar por toda aquela emoção de pai ao ver o seu filho sofrendo. Imagine tudo isso. Para quê? Por que eu estou pedindo para vocês? Porque quando você for errar, você sentir que tem alguém olhando para você, não erra, faz o máximo possível para você não errar, porque Deus, o nosso Pai, está olhando você naquele momento. Nada fica encoberto debaixo do sol, nada fica encoberto. Por quê? Porque os olhos de Deus, na verdade ele já sabe que você vai errar, mas ele olha e fala assim, tomara que ele use o livre-arbítrio e faz diferente, e a gente vai lá e o que a gente faz, né? O filho, meu Deus, o filho é demais. Nós somos como aquela criança que o pai chega e fala assim, o meu filho é lindo, é maravilhoso, ele não faz isso, não faz aquilo, e a gente vai lá e faz, pá! Hoje eu fico até cismado na hora que eu elogio minhas meninas, né? Ela tem 2 bênçãos maravilhosas, e antes eu chegava e falava assim, não, minha filha, jamais minha filha dá birra, não sei o que, eu chegava lá, minha filha tá dando birra. Cara, não tem coisa que envergonha mais um pai e a mãe. Eu lembro até hoje de um dia que uma irmã chegou na minha mãe, né, chegou numa irmã da igreja e falou, meu filho é uma bênção, ele é maravilhoso. A irmã olhou e falou assim, não, irmã, não, eu vi ele bater no cara lá assim, ó, pisar no cara. Minha mãe, o quê? Sabe? Eu imagino o coração da mãe, e chega lá e vai elogiar o filho. Não existe, já ouviu falar que a coruja gava o toco? O filhinho da coruja é um dos bichinhos mais feios que tem, é um filhote de coruja, mas a coruja olha para ele, nossa, lindo, pá, entendeu? Então, gente, nós temos que ser aquele filhinho que, por mais imperfeito, dá orgulho pro pai, honrar o nosso pai, porque ele tá te olhando o tempo todo e ele tá torcendo para você acertar. Acho que Deus fica lá assim, vai, acerta. Eu tenho certeza que quando você acerta, tem uma grande tentação aqui na sua frente, tem um prato cheio aqui, que é o pecado. Quando você olha para ele, você está faminto. Só que você tem que entender o seguinte, que tem um vazio dentro de você. Não é o pecado que vai preencher o vazio. Aquele vazio só tem o formato de Deus. Deus está lá dentro, lembra sempre. Deus está lá dentro. Eu quero pecar. A vontade é muita. O corpo está pedindo. Está todo mundo falando, vai. E você olha e fala, não vou porque eu vou honrar o meu pai. Não vou errar porque eu vou honrar meu pai. Lembre sempre que Deus está te vendo o tempo todo. E Ele está torcendo para você. Ele está torcendo para que você siga os passos do Filho que Ele enviou aqui para te ensinar os passos. Como Ele mataria a gente se Ele viesse aqui e pegasse na nossa mão. Se Ele chegasse perto da gente, tanto de pecado que a gente tem. Mas Ele enviou o Filho dEle para chegar aqui, percorrer toda aquela via crucis, percorrer todo aquele caminho tenebroso, aquele caminho cheio de espinhos, sentir dor, ser humilhado, para que você fosse salvo, para que você pudesse habitar aquela região celestial. Por quê? Aquele alto preço que Jesus pagou te levou para lá. Lembre sempre, você é um ser de luz. Você não pertence a esse mundo. Esses dias nós compramos um picolé de um senhor. Ele passou por mim e falou, picolé. Eu falei, não, obrigado. Ele falou, não, beleza, fica com Deus, viu, meu irmão? Eu falei, volta aqui, meu irmão, vem cá, vou te abençoar aqui. Aí ele olhou e nós conversando ali, com aqueles 2 minutinhos de prosa, ele falou assim, irmão, com 2 segundos, aquela ali de conversar com ele, comprar o sorvetinho e ele ir embora. Ele falou assim, eu já vi que o senhor não é daqui da terra não, né? Eu falei, não sou não, e eu já vi que o senhor também é lá de casa. Já vi que o senhor é lá de casa, né? Não foi, Rodrigo? E aí o Rodrigo veio de lá para cá, eu falei, Rodrigo, vem cá, vamos abençoar mais uma vez o irmão aqui. Aí falando com ele, ele olhou para o Rodrigo e falou a mesma coisa. Eu já vi que vocês também, o senhor também não é daqui da terra não, né? Eu falei, não é daqui da terra não, exatamente. Ele falou, não, né? Eu sou do céu também. Então, todos os dias, e ele, né, estava bem mal apanhado, estava com as roupinhas bem maltrapilhinhas, me vendendo picolé, o rapaz estava suado, menino. E aí ele falou assim, pega aqui o sorvetinho, esse que está mais embaixo, ele está mais congelado, está mais durinho, vai ser melhor para você.
Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse que está mais derretido, porque o que está mais durinho aí, se eu entrego para alguém que é mais enjoado. Sempre tem um enjoado, né? Que se eu só pegar ele... E eu falei, rapaz, glória a Deus. Aí que ele falou, glória a Deus, eu falei, cara, eu estou fazendo a coisa certa. São pequenos detalhes que se você entregar o amor para o seu próximo, vai voltar amor para você. Pode ter certeza. Se você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, você vai ser tratado daquela forma. Agora, você está grilado, seu dia está péssimo, tal. Você chega e espinha o seu irmão, adivinha? Adivinha o que vai acontecer? Existe uma lei, que é a lei da atração. Tudo que você vibra, naquela energia que você vibra, ela volta. Como se fosse um lago. Você joga uma pedra no lago, aquela onda vai, bate na borda e volta. Não é assim? Geralmente ela volta para o centro. Uma bacia d'água, você joga uma coisa lá dentro, ela bate, as ondas se formam, vai até a borda e volta para o centro. Dá até uma gotinha. Então, da mesma forma, é o ambiente que está à sua volta. Se você está grilado, cara, abençoa o seu irmão, porque vai vir bênção para você. Porque se você amaldiçoar, adivinha. Jesus, quando ele estava lá na cruz e tudo estava contra ele, o que ele fez? O que ele fez por nós? Perdoa ele, olhou para Deus e falou, perdoa eles não sabem o que fazem. E todos os dias nós cuspimos na cruz de novo. Todos os dias que a gente erra, nós joga pedra de novo. Todos os dias, nós passa lá a esponja lá de novo. Todos os dias, enfia a lança de novo. Sabe? Não sou diferente de vocês. Como dizia Paulo, de vocês, dos pecadores, eu sou o pior. Sabe? Eu me vejo como o pior. Hoje eu tenho algumas coisas em que eu sou líder de jovens, líder de alguma coisa ali. Então as pessoas estão olhando para mim. Quando eu servi na Força Aérea, era o seguinte: tinha um ditado que falava assim, de olho no guia. Por quê? Se o guia está marchando certo, está todo mundo marchando certo. A hora que o guia pendeu para o lado, adivinha o que vai acontecer com a galera? Então, se o guia foi para a esquerda e era para ir para a direita, todo mundo vai para a esquerda. Todo mundo está olhando para o guia. Seja você o guia. Mesmo que você seja o último da fila, seja você o guia. Você sabe o caminho correto. Por quê? Não é aquele guia humano aqui que está sendo o administrador da sua vida. É você mesmo. Hoje, estava conversando com o pastor e ele falou uma coisa muito interessante. Por que o diabo não tem salvação? Porque o pecado partiu de dentro dele. Ele tinha tudo. E ele preferiu errar. Ele preferiu conspirar contra Deus. Na palavra fala sobre a multiplicação do seu comércio. Ele estava ali tentando convencer pessoas de que Deus é errado, eu sou mais certo, vem comigo. Ele convenceu 1/3 dos anjos. Aqueles anjos que Deus criou, aqueles anjos que Deus ofereceu asas, aqueles anjos que Deus deu vida eterna, aqueles anjos que Deus deu tudo, decidiram seguir Satanás. Aquele 1/3 dos anjos foram arremessados aqui. Então, não vamos ser essas pessoas que ficam em cima do muro. Nós sabemos quem é o nosso pai. E um pai ensina o seu filho os seus caminhos. Um filho segue os caminhos que o pai ensinou. Se o seu pai não te ensinou o caminho certo, se o seu pai carnal, terreno, não te ensinou o caminho certo, siga o caminho do Pai Celestial, que foi o que te deu a vida, que te deu asas. Nós somos seres celestiais, nós temos asas, nós somos luz. Então o que uma luz faz? Ilumina. Ele ilumina. Então, que essa palavra tenha sido valiosa para vocês, assim como foi para mim estudando ela. Eu me arremeti muito tempo atrás na minha vida, tentando me colocar no lugar dos meus pais, sabe? Eu fiquei pensando assim, a minha mãe errou comigo tal coisa. Será que eu no lugar dela erraria da mesma forma? Provavelmente eu erraria. Porque eu também sou ser humano e por mais que eu esteja na igreja, por mais que eu esteja estudando a palavra, por mais que eu ainda sou falho. Eu ainda às vezes opto por
favorecer a minha carne e não andar pelo Espírito, porque não tem como eu servir os dois senhores, um a carne e outro ao Espírito. Eu tenho que escolher o meu lado. Hoje eu escolho andar pelo Espírito, segundo o Espírito. Hoje, quando me pedem uma opinião, talvez eu não esteja seguindo à risca aquela, mas a minha opinião é a certa. Jamais porque eu errei, eu vou falar pro cara, erra também, sabe? Erra, você é ser humano. Jamais, jamais, jamais. Eu vou falar para ele o seguinte: perdoa, meu irmão. Lá no passado eu não perdoei, mas hoje eu sei que eu tenho que perdoar. Qual que é o meu conselho? Perdoa, meu irmão. Ele também é falho, ele também é fraco, ele também é pecador, mas não significa que você tem que fazer o mesmo. Não é porque o seu irmão errou com você que você vai fazer o mesmo, nem com ele, nem com outros. Então, todos os dias nós temos opção de ser um ser humano melhor, honrar mais a Deus. Ontem eu errei e tal, hoje eu vou honrar. Ontem eu errei, hoje eu vou honrar. Ontem eu desonrei, hoje eu vou honrar. Ontem eu escorreguei, hoje eu vou honrar. Sabe? O seu livre-arbítrio você tem que usar de forma correta. Eu posso decidir não acertar mais, eu posso decidir só errar. Errar com minha mulher, errar com minhas filhas, errar com minha mãe, errar com meu pai, errar com todo mundo. Eu posso decidir isso, mas que as pessoas que estão ao meu redor tomem as decisões melhores que eu tomei. Geralmente elas olham para o guia. Se eu for o guia, se vocês que estão me vendo forem guiados por mim, não é o caso, mas se vocês forem guiados por mim e me ver errando, aprendam o seguinte: é o que eu não devo fazer. Não sigam os passos de quem está errando, mesmo que aquela pessoa esteja te liderando. Por quê? Se Jesus não errou, segue o exemplo dele. Se Deus não erra, segue o exemplo dele. É melhor do que seguir o meu exemplo que estou errando, é ou não é? Hoje nós temos maturidade para escolher o que é certo. Não vamos ser mais um Adão e mais uma Eva aí não pode não, mas eu vou lá. Tuque. E eu ainda ofereço para o irmão, que é para quê? Para ter um parceiro errado também, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, tanto com a nossa vida quanto com o nosso irmão. O irmão também está olhando para a gente. Então, que essa palavra tenha sido proveitosa para vocês, assim como foi para mim, e que Deus esteja sempre nos guiando. Ele está sempre nos guiando. Nós temos que ver a luz. Nós temos que nos guiar pela luz. Então, siga sempre a luz, gente. Você hoje é a luz. Então, os seus passos têm que ser pautados na palavra. Não pode ser mais pautado pelo que eu acho, pelo que eu gosto, pelo que eu quero. É pela luz. O meu caminho é a luz. Jesus é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, que Deus possa habitar sempre no coração de vocês e que vocês tenham a consciência de que Ele está lá dentro.